Você já imaginou uma ave que voltou a existir após 125 anos? Uma criatura que a ciência declarou extinta para sempre, mas que desafiou todas as probabilidades e ressurgiu das sombras da extinção? Hoje você vai descobrir a história mais incrível da ornitologia moderna. O tacaé do sul não é apenas uma ave comum. É um sobrevivente épico, um verdadeiro fantasma da natureza que enganou cientistas do mundo inteiro por décadas. Mas como uma espécie pode ressuscitar? Como algo que não existia mais conseguiu voltar à vida? A resposta vai chocar você completamente. Fique até o final deste vídeo, porque você vai descobrir segredos que mudaram para sempre nossa compreensão sobre extinção e conservação. Eu sou do canal Grid Digital, e hoje vamos mergulhar na história mais fascinante da ressurreição animal que você já ouviu. Prepare-se para uma jornada que vai desde a descoberta inicial desta ave misteriosa, até o momento épico de sua redescoberta, décadas depois. Para entender completamente esta história extraordinária, precisamos voltar no tempo, até o século XIX, quando a Nova Zelândia ainda era um território selvagem e inexplorado. Imagine vastas planícies cobertas de gramíneas nativas, montanhas imponentes, e uma biodiversidade única no planeta. Os primeiros exploradores europeus que chegaram a essas terras remotas ficaram absolutamente fascinados pela fauna local. Aves que não voavam, criaturas estranhas e ecossistemas completamente diferentes de tudo que conheciam. Foi em 1848 que tudo começou. Um explorador chamado Walter Mantell fez uma descoberta que mudaria para sempre nossa compreensão da avifauna neozelandesa. Ele encontrou ossos fossilizados de uma ave gigantesca e completamente desconhecida. Quando esses ossos chegaram aos laboratórios científicos da Europa, os pesquisadores ficaram perplexos. Era claramente uma ave que não voava, mas muito maior que qualquer espécie conhecida na região. Mas a verdadeira surpresa veio alguns anos depois, quando caçadores locais capturaram o primeiro exemplar vivo desta misteriosa criatura. Era 1850, e finalmente o mundo científico podia observar o tacaé do sul em toda sua majestade. O que eles viram os deixou absolutamente impressionados. Uma ave robusta, com quase meio metro de altura, plumagem azul-violeta brilhante, bico vermelho vibrante e pernas poderosas adaptadas para caminhar longas distâncias. Estes pássaros extraordinários viviam nas planícies alpinas da ilha sul da Nova Zelândia, alimentando-se principalmente de gramíneas nativas e raízes. Eram perfeitamente adaptados ao ambiente hostil das montanhas. Mas a chegada da colonização europeia trouxe mudanças devastadoras para o tacaé do sul. A partir de 1860, a pressão sobre seu habitat natural aumentou drasticamente. Fazendas, pastagens para gado e agricultura intensiva começaram a destruir seu lar ancestral, mas o pior ainda estava por vir. Os colonos trouxeram consigo predadores que nunca existiram na Nova Zelândia: gatos selvagens, cães, furões e ratos. Para uma ave que evoluiu sem predadores terrestres, isso foi uma sentença de morte. Além disso, os próprios humanos começaram a caçar o tacaé do sul intensivamente. Sua carne era considerada uma iguaria, e muitos exemplares foram mortos para coleções científicas e museus ao redor do mundo. O resultado foi catastrófico. Em apenas algumas décadas, uma população que havia sobrevivido por milhares de anos começou a desaparecer rapidamente. Os avistamentos se tornaram cada vez mais raros, e os cientistas começaram a temer o pior. Os últimos avistamentos confirmados aconteceram no final do século XIX. Em 1898, o último tacaé do sul conhecido foi capturado nas montanhas de Fiordland. Depois disso, silêncio absoluto. Por mais de 50 anos, não houve nenhum sinal da espécie. Expedições científicas vasculharam as montanhas da Nova Zelândia sem encontrar nem mesmo uma pena. Em 1930, a comunidade científica internacional tomou uma decisão dolorosa, mas aparentemente inevitável. O tacaé do sul foi oficialmente declarado extinto. A notícia da extinção chocou o mundo científico e conservacionista. Mais uma espécie única havia desaparecido para sempre, devido à ação humana. O tacaé do sul se juntou à triste lista de animais que nunca mais seriam vistos na Terra. Ou pelo menos, era isso que todos acreditavam. Durante décadas, as montanhas da Nova Zelândia permaneceram silenciosas, onde antes ecoavam os chamados do tacaé do sul. Gerações inteiras de neozelandeses cresceram sem nunca ter visto esta ave magnífica. Ela existia apenas em livros, museus e nas memórias dos mais antigos. Os únicos exemplares que restavam estavam preservados em museus ao redor do mundo. Espécimes empalhados que contavam a história silenciosa de uma espécie perdida para sempre. Ou assim pensávamos. Mas de tempos em tempos, surgiam rumores intrigantes. Montanhistas relatavam avistamentos estranhos, sons desconhecidos ecoando pelos vales remotos. Pegadas misteriosas encontradas em locais inacessíveis. Seriam apenas ilusões? Ou haveria algo mais? A comunidade científica permanecia cética. Afinal, décadas de buscas intensivas não haviam encontrado nenhuma evidência concreta da sobrevivência da espécie.
Estes relatos eram geralmente descartados como identificações errôneas de outras aves ou simplesmente wishful thinking, de pessoas que desejavam que o Takaé do Sul ainda existisse. Mas alguns pesquisadores mantinham uma centelha de esperança. A história estava prestes a tomar uma reviravolta absolutamente extraordinária. Em 1948, exatamente 100 anos após a descoberta original da espécie, um médico e ornitólogo amador, chamado Geoffrey Orbell, decidiu organizar uma expedição às montanhas de Fiordland. Ele tinha uma teoria ousada. Talvez o Takaé do Sul ainda existisse em algum vale remoto e inacessível. Orbell reuniu uma pequena equipe de entusiastas e planejou cuidadosamente a expedição. Eles escolheram a região mais remota e inexplorada de Fiordland, onde nenhum ser humano havia pisado por décadas. Era uma aposta arriscada, mas a paixão pela descoberta os motivava. No dia 20 de novembro de 1948, a expedição partiu para as montanhas. Caminharam por terrenos acidentados, atravessaram rios gelados e escalaram encostas íngremes. Cada passo os levava mais longe da civilização. E então, aconteceu o impossível. No final da tarde, enquanto exploravam um vale escondido, Geoffrey Orbell ouviu um som que mudou a história da ornitologia para sempre. Um chamado profundo e distintivo, ecoando pelas montanhas. Seu coração disparou. Ele conhecia esse som dos registros históricos. Era o chamado do Takaé do Sul. Com as mãos tremendo de emoção, Orbell ergueu seus binóculos na direção do som. E lá estava ele. Majestoso, inconfundível, muito vivo. Um Takaé do Sul adulto caminhando calmamente pela grama alta, completamente alheio ao fato de que acabara de ressuscitar uma espécie inteira. A extinção havia sido desmentida. A reação da equipe foi de pura incredulidade seguida de euforia absoluta. Eles haviam acabado de fazer uma das descobertas mais importantes da história da conservação. Uma espécie declarada extinta por décadas estava viva, e aparentemente bem, mas essa era apenas a primeira surpresa. Conforme exploraram mais o vale, descobriram que não era apenas um indivíduo solitário. Nos dias seguintes, a expedição fez descobertas ainda mais surpreendentes. O Vale Escondido abrigava uma pequena população de Takaés do Sul, que havia sobrevivido em segredo por mais de 50 anos. Eram aproximadamente 200 indivíduos, vivendo em perfeita harmonia com o ambiente. Como eles conseguiram sobreviver quando todos os outros desapareceram? A resposta estava na geografia única deste vale remoto. Cercado por montanhas íngremes e praticamente inacessível, o local havia permanecido intocado pela colonização humana. Além disso, os predadores introduzidos nunca conseguiram chegar até lá, em números significativos. O vale oferecia tudo que os Takaés do Sul precisavam para sobreviver. Gramíneas nativas abundantes, fontes de água limpa, abrigo natural e um clima adequado. Era como se a natureza tivesse criado um santuário perfeito para preservar esta espécie única. Os pesquisadores puderam observar comportamentos que nunca haviam sido documentados antes. Como os Takaés do Sul se comunicavam, como criavam seus filhotes, seus padrões de alimentação e estrutura social. Era como descobrir um tesouro científico perdido. A descoberta foi cuidadosamente documentada e verificada por múltiplos especialistas. Fotografias, gravações de áudio, amostras biológicas. Não havia dúvida. O Takaé do Sul havia ressurgido dos mortos. A redescoberta do Takaé do Sul desencadeou imediatamente um dos programas de conservação mais ambiciosos da história da Nova Zelândia. O governo declarou a área como reserva protegida e estabeleceu medidas rigorosas para garantir a sobrevivência da espécie. Não podiam permitir que ela desaparecesse novamente. Foi criado um programa de reprodução em cativeiro para aumentar a população de forma controlada e segura. Alguns indivíduos foram cuidadosamente capturados e levados para instalações especializadas, onde poderiam se reproduzir sob supervisão científica. Cada filhote nascido era uma vitória contra a extinção. Simultaneamente, iniciou-se um massivo projeto de restauração do habitat natural, remoção de espécies invasoras, replantio de vegetação nativa e controle rigoroso de predadores introduzidos. O objetivo era criar condições ideais para o retorno da espécie à natureza. Uma das estratégias mais ousadas foi a translocação de grupos de Takaés do Sul para outras áreas adequadas da Nova Zelândia. Ilhas livres de predadores foram preparadas especialmente para receber estas populações. Era uma forma de garantir que a espécie não dependesse de um único local para sobreviver. Diversificação geográfica como seguro contra catástrofes. Tecnologia de ponta foi empregada para monitorar cada indivíduo. Transmissores de rádio, chips de identificação e câmeras remotas permitiam aos cientistas acompanhar o comportamento e a saúde de cada ave. O programa também envolveu intensamente a comunidade local e os povos maori, que tinham conhecimento ancestral sobre a espécie. Educação ambiental, turismo sustentável e participação ativa da população se tornaram pilares fundamentais do projeto. Os resultados dos esforços de conservação foram absolutamente extraordinários. De uma população de apenas 200 indivíduos em 1948, o número de Takaés do Sul cresceu steadily ao longo das décadas.
Hoje, existem mais de 500 indivíduos vivendo em múltiplas localidades protegidas, uma verdadeira ressurreição populacional. A redescoberta do Tacaé do Sul revolucionou nossa compreensão sobre extinção e conservação. Provou que espécies podem sobreviver em refúgios ocultos muito mais tempo do que imaginávamos. Mudou protocolos científicos sobre declarações de extinção. O Programa de Recuperação do Tacaé do Sul se tornou um modelo mundial para a conservação de espécies ameaçadas. Técnicas desenvolvidas para esta ave foram aplicadas com sucesso em outros projetos de conservação ao redor do planeta. Uma lição de esperança e determinação científica. Além do impacto científico, o Tacaé do Sul se tornou um símbolo nacional da Nova Zelândia. Representa a capacidade de recuperação da natureza quando recebe proteção adequada. Uma história de esperança que inspira futuras gerações. Mas a história não termina aqui. Apesar do sucesso, o Tacaé do Sul ainda enfrenta desafios: mudanças climáticas, pressão populacional humana e a necessidade constante de manejo ativo para manter as populações estáveis. A história do Tacaé do Sul nos ensina que extinção não é sempre definitiva. Espécies podem persistir em locais inesperados, aguardando pacientemente o momento certo para serem redescobertas. Isso mudou fundamentalmente como os cientistas abordam declarações de extinção. Agora, sabemos que devemos ser muito mais cautelosos antes de considerar uma espécie perdida para sempre. Esta história também nos lembra da nossa responsabilidade como guardiões do planeta. Foram ações humanas que quase levaram o Tacaé do Sul à extinção, mas também foi a dedicação humana que garantiu sua sobrevivência. Temos o poder tanto de destruir quanto de preservar. A escolha é nossa. O Tacaé do Sul prova que nunca é tarde demais para fazer a diferença. Mesmo quando uma situação parece desesperadora, ação determinada e ciência dedicada podem reverter o curso da extinção. Quantas outras espécies poderiam ser salvas se aplicássemos as mesmas lições aprendidas com esta ave extraordinária? Hoje, quando você visita as montanhas da Nova Zelândia, pode ter a sorte extraordinária de avistar um Tacaé do Sul caminhando majestosamente pelas gramíneas nativas. Cada avistamento é um lembrete vivo de que milagres da conservação são possíveis. A ressurreição do Tacaé do Sul não é apenas uma história sobre uma ave. É uma história sobre esperança, perseverança científica e o poder transformador da conservação dedicada. É prova de que podemos corrigir nossos erros do passado. Esta história nos inspira a nunca desistir de outras espécies ameaçadas. Quantos outros Tacaés do Sul estão esperando para serem redescobertos ou salvos? O futuro da biodiversidade do nosso planeta depende da nossa ação hoje. E aí, o que você achou desta história incrível de ressurreição animal? Inscreva-se aqui no canal Grid Digital, curta o vídeo e compartilhe com amigos que amam curiosidades e tecnologia. Deixe seu comentário que iremos ler e lhe responder. Qual outra espécie extinta você gostaria que fosse redescoberta? Nos vemos no próximo vídeo com mais histórias fascinantes da natureza e da ciência.